Olá, amiga e amigo do Som Mais Pop, o canal é bastante inteligente, bastante variado. Sejam bem-vindos aqui para o nosso programa de xadrez semanal. E o tema que escolhemos hoje aqui para vocês é, primeiro assim, a pontuação das peças, tá? Quando eu aprendi a jogar xadrez, é lógico que isso faz muito tempo, tinha a pontuação que eu mais gostava, que foi aquela que eu aprendi, que dizia que o peão vale 1 ponto, o cavalo e o bispo 2,5, a torre 5 e a dama vale 10. O que eu aprendi, tá? Só que depois o pessoal fala, pô, mas em determinado momento o cavalo ele pode se tornar mais valioso, né? Mais poderoso do que o bispo, ou o bispo mais poderoso. Só que tem um detalhe, eu falo, tá certo, o cavalo em determinados momentos acontece isso, a torre em determinados momentos. Só que tem um momento do jogo em que o peão ele pode valer mais do que todo mundo. Por quê? Porque vamos dizer que todas as peças saíram do tabuleiro e você está naquela batalha que só tem peões e reis no jogo, certo? Então, eu não comentei isso com vocês, mas é bastante óbvio para quem joga. O peão da Casa Branca ou da Casa Preta, tá? Que conseguem atingir qualquer uma das últimas casas do jogo contra o adversário, ele pode conquistar uma peça que está fora. Normalmente ele se transforma numa dama e é até comum, é até popular dizer que o peão ele fez dama quando ele chega aqui na última casa, tudo bem? Ou se for a peça preta, o peão preto chega aqui. Então, o peão que a gente fala que vale 1, ele pode valer bem mais ponto quando ele chega aí, então, em determinado momento da partida. O rei, a gente fala que ele não tem, não é que ele não tem valor, o valor dele, ele é inestimável, por quê? Porque o rei é a peça mais importante do jogo. Termina o rei, ele sendo atacado e não tendo mais saída, pronto, o jogo acabou, o adversário que fez isso daí, ou seja, um dos oponentes que fez isso, ele conseguiu ganhar o jogo ou dar o checkmate no rei, mas o rei, sim, no final de partida, ele também ele se torna bastante valioso, porque ele vai dar o suporte necessário para fazer com que o peão chegue à última casa e se transforme em dama, ou em torre, ou em cavalo, ou em bispo, dependendo do que o, quem conquistou essa posição ele ofereça. Tá? Mas vamos lá. Numa nova consulta, aqui tem que o peão vale 1 como valia na época da minha infância, tá? Aí, o cavalo, eles dizem que vale 3,2, o bispo 3,33, a torre 5,1 e a rainha ou dama, ela vale 8,8. Independente de qualquer coisa, são valores, isso não muda nada durante a partida, no transcorrer da partida, tá? Então, assim, primeiro, esse valor das peças, primeiro, essa questão do peão ser promovido para a última casa, quando ele chega na última casa, ele conquista uma peça que está fora, qualquer uma das peças, tá? Normalmente é dama, pode pegar quantas damas quiserem no jogo, não tem problema. Fala, mas só tem uma. Fala, não, mas chegou o peão lá, você tem que dar um jeito de identificar que agora ele vale dama e ele pode andar em todas as posições do tabuleiro que estiverem livres, como faz a dama. Tá? Então, em primeiro lugar, isso daí. Sobre a divisão de uma partida, ela se divide em três. Também mudou muito da época que eu jogava xadrez para hoje. A única coisa é que mantém esses três, tá? Alguns falam em quatro, mas por enquanto eu vou deixar esses três. Depois eu falo para vocês o porquê que existe essa questão de uma quarta fase que alguns autores gostam de colocar. Tudo bem? Uma vez eu li um autor espanhol que ele colocou como 4 fases. A maioria dos que eu li, chilenos, canadense, indiano, aliás, é indiano, uma húngara, né? Os russos escrevem bastante, bastante americano, tem brasileiro que escreve também. Eles colocam em 3 fases e eu gostava de chamar assim, a abertura, o desenvolvimento da partida e final.
final da partida é chegar na final quando está lá bem empatado e tem poucas peças no tabuleiro e está mais ou menos equiparado. Mais ou menos não, o jogo está equiparado e aí tem a questão também do tempo. Qualquer hora vamos falar do relógio no xadrez, mas vamos reservar um programa somente para isso, tá? Mas vamos lá. Abertura, meio jogo, que é o termo mais técnico atual, mais usual que se fala, e final. Então, o que mudou foi o desenvolvimento para o meio jogo, tá? E assim, a questão da final que fala, além da final, que se falava bastante, né? Depois do meio jogo, assim, o pessoal falava assim a fase terminal em vez de além do final. Eu não entendia, mas eu aceitava. Mas eu vou ficar com esses três: abertura, meio jogo e final. Tudo bem? A abertura a gente faz assim, não é somente você colocar aqui ou aqui, tá? Ela é um contexto que ela vai mais ou menos do primeiro lance até mais ou menos entre o oitavo e o 12º lance. Lance é o seguinte, é isso daqui, ó. Tanto as brancas como as pretas fizeram o seu movimento, tá? Então, o primeiro movimento só se completa como lance quando a preta também faz o movimento. O primeiro movimento pertence às brancas, então você fala o seguinte: o primeiro movimento. Na abertura, se fala muito da questão da defesa, gambito ou variante. Defesa é assim, quando um dos adversários ele se prepara mais defensivamente do que com a posição já de ataque. Tá? Pode ser que os dois saiam para atacar. Por exemplo, mexi aqui com a dama, aí o meu adversário ele veio e falou assim, não, então eu vou enfrentar, como entregar o peão dele aqui, tudo bem? E faz isso daqui. Só que entre as muitas aberturas, tem uma que é chamada de abertura italiana, que ela tem como premissa ocupar o centro do tabuleiro aqui, tá? Então, ocupou o centro do tabuleiro, por exemplo, eu vou no gambito aqui, que eu estou teoricamente entregando meu peão gratuito aí, tudo bem? Vamos dizer que ele aceita o gambito, aí o que acontece? Eu venho com o cavalo aqui, ele vem com o cavalo dele aqui, então os dois praticamente querendo ocupar o centro do tabuleiro. Essa daqui é chamada a abertura italiana, tá? Uma bastante famosa aí que a gente fala, tá bom? Eu poderia continuar aqui com o meu bispo aqui, provavelmente atacando o peão. Se eu conseguir chegar até aqui e ele não defender de alguma forma, eu posso atacar esse peão, fica ruim porque eu posso dar cheque no rei e na torre ao mesmo tempo, tá? Então, assim, essa daqui é uma abertura, no caso aqui, que quem está com as peças brancas principalmente, ele está visando o ataque. Então, uma abertura de ataque, certo? Agora, vamos dizer que eu faça exatamente, novamente, aqui a abertura com o gambito da dama. Eu vou de novo aqui, ó, sair com o peão da dama. Vamos dizer que ele faça isso daqui. Ele colocou aqui, no caso, o peão na casa E6, ou seja, peão 3 reis, como a gente chamava antigamente, que é o peão das pretas, tá? Na verdade, isso daqui se chama uma defesa francesa, porque mesmo que eu quisesse tentar qualquer coisa aqui para atacar aqui, ele está bem defendido. E tá aqui, você vê que vamos lá, que eu continue aqui no gambito, tá? Aí ele faz isso daqui com o cavalo dele. Eu vou com o meu cavalo, certo? Digamos que ele venha e faça isso daqui. Você fala, pô, não estou entendendo. Aí o que ele faz? Ele entra aqui com o bispo, numa jogada aqui chamada fianchetto, tá? E aqui você fala que é de defesa. Vamos dizer que continuou o jogo, ele fez esse movimento, continuou aqui, ele veio para cá e entrou aqui. Aí eu vou falar para vocês por que ele quis fazer isso daqui. Fui com o meu bispo, ele veio aqui e fez o roque. Vai ser muito difícil eu conseguir penetrar nisso daqui, porque tá uma verdadeira muralha. Ele fechou aqui, tá? Tem como quebrar o fianchetto? Tem, com a torre.
bem assim amarrada, todas as peças e tudo mais, tá? Só que veja bem, agora as minhas peças elas estão ocupando aqui o meio do tabuleiro, mas ficou difícil para eu alcançar isso daqui. Então hoje conversamos com vocês sobre as possíveis aberturas, principalmente a abertura de ataque e abertura de defesa, tá? Na próxima semana ou no próximo programa, nós vamos conversar com vocês sobre uma abertura chamada Rui Lopes, em homenagem também a um jogador, me parece que de origem espanhola. Eu vou pesquisar isso aí para vocês, tá bom? Para falar sobre isso e continuar falando mais sobre o fianqueto e sobre outros tipos de abertura. E depois nós passamos então para o meio-jogo e finalmente, desculpe o trocadilho, nós vamos falar das finais e de algumas finais importantes que tiveram. Inclusive, entre o meio-jogo e a final, eu vou trazer aí para vocês o que foi chamado a jogada Marshall, que foi inclusive tema de alguns filmes aí que passaram sobre xadrez, tá? Por hora, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima. Espero que vocês possam assistir o programa e que possam ter gostado do que falamos. Muito agradecido.